E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação. E hoje eu quero comentar sobre algo diferente, pois queremos descobrir, queremos entender quem é que está enfraquecendo o presidente Bolsonaro. Quem é que está tirando a força do presidente cada vez mais e fazendo o nome do presidente Bolsonaro derreter cada vez mais nas mídias e o seu apoio está derretendo-se no Brasil? Quem é que está fazendo isso com o presidente capitão Jair Bolsonaro? Então hoje um dos pontos que nós vamos tratar desse vídeo aqui é mostrar quem é que está jogando o presidente para baixo. Essa é a grande verdade aqui, ok? E eu vou comentar sobre diversas coisas também, como reagindo ao panelaço de ontem. Então, vem comigo! Vamos adentrar esse assunto aí e passar para vocês tudo o que está acontecendo. Como todos vocês sabem, ontem houve um panelaço, né? Um panelaço marcado contra o presidente Bolsonaro às 8h30 ou às 20h30, se você preferir, tanto faz. Houve um panelaço que foi, sim, em várias regiões, muito forte, tá? Apesar de alguns dizerem que foi pequeno para criar vídeos e menosprezar, mas foi forte sim. E o governo já detectou, através de métricas que foram feitas, que este panelaço que aconteceu às 8h30, né, que já tinha acontecido no dia 17, já tinha acontecido sem ter sido marcado, tinha sido feito também por pessoas que sempre apoiaram o governo. Então o governo percebe que muita gente está saltando do barco agora, muitos apoiadores. E esse apoio acontece principalmente entre os mais intelectuais. Acontece entre pessoas que são melhores financeiramente, que são mais, que têm a questão educacional mais alta, né, nível educacional mais alto, estão sendo pessoas que não estão aprovando as atitudes últimas do presidente. Agora sim, com toda certeza, a esquerda está coordenada para fazer esse panelaço, uma ação contra o presidente, se tornar algo gigantesco. Para, no entender do presidente, combater essa situação, alguém, né, apoiador do Bolsonaro, marcou um panelaço de defesa do Bolsonaro às 21 horas do dia de ontem. Né? Não sei quem foi que marcou, também não quero citar o nome mesmo se soubesse, que não é essa aqui a questão. Mas marcou um panelaço de defesa. Lembrando que o panelaço é uma ação de vaia. Então, inventaram-se agora a vaia a favor do presidente. Então, marcaram uma vaia favorável ao presidente. Né? Não dá para entender isso, mas marcaram. Só que deu errado. Deu ruim, porque muita gente não entendia os horários, deu uma confusão danada nisso aí. E o pior de tudo que aconteceu foi o momento. O presidente estava no meio de uma coletiva que ele comentava sobre o coronavírus, sobre como levar o Brasil a enfrentar essa situação, como todos vencer esse momento, como todos deveriam se unir para enfrentar esse momento. E o presidente com seus ministros apresentando as medidas para essa questão. O presidente, no meio de tudo isso, comentando sobre o panelaço, ele chama um panelaço a favor, né? Convoca praticamente todos, anunciando às 21 horas, que seria a favor dele. Ou você acha que ele não convocou também? Convocou sim. Agora, foi algo errado, porque ele estava tratando de vidas, ele estava tratando de saúde, de uma questão de suma importância. Ele larga aquele momento e sai em defesa do seu governo, né? Criando mais rixa ainda. Acabou que novamente ele deu um tiro no pé. Um tiro no pé. Então a ação que o presidente achava que seria boa, que mostraria a força dele, na verdade está mostrando fraqueza. E a cada dia os números de apoio ao presidente Bolsonaro estão caindo. Agora o presidente conseguiu criar uma briga no Brasil, né? Que parece que todo dia agora vai ter panelaço. Parece que a esquerda já marcou às 8h30 e muita gente que está descontente com a forma como o presidente está encarando essa situação que o Brasil está vivendo, estão também reagindo no momento das 8h30 para dizer: Bolsonaro, você não está agindo corretamente. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Se eu pudesse dizer para você quem é que está derrubando o presidente Bolsonaro, não é a esquerda. A esquerda sempre fez esse trabalho. A esquerda sempre agiu dessa maneira. No meu entender, quem está derrubando o presidente Bolsonaro nesse momento, primeiro, é o próprio presidente Bolsonaro, tá?
Botem aí na conta do próprio presidente Bolsonaro. Ontem eu fiz um vídeo aqui dizendo para vocês, tá até aí, ó, fiz ontem. Um novo Bolsonaro vai surgir. Surge um novo Bolsonaro. Porque eu recebi informações que fizeram métricas, que fizeram análise, que entenderam que o Bolsonaro estava perdendo apoio pelas formas como ele estava enfrentando essa situação. E havia já um consenso de uma nova postura. A coletiva de imprensa que foi marcada para ontem seria uma nova postura, mas no meio da coletiva o Bolsonaro começou a responder pergunta do jornalista, ele voltou para a velha postura. Era o mesmo Bolsonaro, não apareceu o novo Bolsonaro que prometeram. Continuou o mesmo Bolsonaro. E isso aí deu ruim. Por quê? Porque as pessoas continuaram dizendo, meu Deus, quanta arrogância, quanta briga, quanto sentimento que não tá percebendo a situação. Porque no meio da situação que nós estamos vivendo, ele chama, né, no meio de uma coletiva, tratando de vida, de pessoas que estão morrendo, de uma situação grave que todo o Brasil para, que o mundo para, o presidente chama um panelaço em sua defesa. Ficou muito feio, mais um tiro no pé. Então o que acontece? O próprio presidente não está seguindo as diretrizes e as orientações do seu grupo de marketing, dos seus orientadores, dos seus apoiadores. Aí alguém vai dizer assim, mas eu votei no Bolsonaro para ele ser assim mesmo. Nesse momento, o Bolsonaro assim mesmo, o Bolsonaro como você conhece, se ele continuar agindo da maneira como ele está agindo, ele não vai durar. Não vai durar. O Bolsonaro está em queda livre, está em queda livre. E se ele continuar nessa postura que ele está, ele não vai durar. E não adianta você dizer que vai sair às ruas, que vai o enfrentar, que vai fechar, que você não vai fazer nada. É coisa da tua cabeça. E não adianta você achar também que o exército vai sair para salvar o presidente, que não vai. Isso é mentira. Quem diz que o exército vai sair para defender o presidente é um mentiroso. Eu digo isso aqui para todos vocês, não vai. Mas eu digo aonde que o exército vai sair. Se essa história que eu tô vendo, um monte de YouTube ontem. O que você faria se o Bolsonaro foi impeachmentado? Aí alguém diz, eu entraria na rua para bater, eu lutaria. Vou dizer para você, aí o exército sai para prender você, para bater em você. Essa é a verdade. Então o que acontece? O que eu percebo aqui? Que quem está jogando o presidente para baixo são vocês. Vocês que apoiam as coisas erradas, mesmo sabendo que são erradas. E eu repito aqui, o errado é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. E o certo é certo, mesmo que todo mundo diga que é errado. Essa é a verdade, não tem pra onde correr. Então você que pelo seu sentimento, paixões políticas, radicalismo ideológico, né, está agindo dessa maneira, botando a vida, a saúde acima de qualquer coisa, né, botando a sua ideologia acima da vida e da saúde, você está jogando o presidente para baixo. Uma vez um pastor, né, viu a sua igreja caindo cada vez mais, tendo desunião, esvaziando, e um dia o pastor disse, amanhã venham todos aqui em tal horário, que eu vou mostrar para vocês quem é que está acabando com a igreja, quem é que está jogando a igreja para baixo. E conta que quando o pessoal chegou, a igreja ficou fechada por um tempo, o pastor mandou esperar, daqui a pouco quando o pastor abriu, o pastor botou lá na frente da igreja um caixão de verdade. E aí de repente as pessoas iam passando, olhavam para dentro daquele caixão, que tinha um visorzinho, né? E aí o pastor disse, aqui jaz quem está acabando com essa igreja. Aí as pessoas olhavam para o caixão, abaixavam a cabeça e saía. Aí passava, olhava, abaixava a cabeça e saía. As pessoas saíam chorando, um a um. Esses são os que estão acabando com a igreja. E o que é que tinha dentro do caixão? Um espelho. Eles olhavam a sua própria face. Quem é que está derrubando o Bolsonaro? Os próprios que o apoiam. Pessoas que estão orientando o presidente para mais radicalismo. Eu já avisei aqui que essa situação é uma situação totalmente diferente que o mundo encara. Me aponte um presidente no mundo que está fazendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Não tem, não pode, não é o momento para isso. É o momento de união. É o momento de pensar em pessoas, em pensar em vida. Mas a maioria não. A maioria continua com as suas guerras políticas e ideológicas. E aí o que está acontecendo? Você está jogando o presidente Bolsonaro para baixo. É momento de cobrar uma postura do presidente. Você como direita, você como conservador, dizer para o presidente no Twitter, presidente, eu te apoio, eu sou direita, eu sou conservador, mas mude a sua postura, senão o senhor vai cair cada vez mais. Essa é a grande verdade. Você precisa dizer isso. E esse grupinho que está em volta do presidente, dizendo que o corona não é algo sério, dizendo que é uma farsa, querendo, como Eduardo Bolsonaro fez, atacou o embaixador da China e começa essa briga toda que está acontecendo aí, estamos fazendo o errado. Não é movimento de atacar, não é momento de briga, é momento de união. É um momento de união. E outra, eu vou adiantar para vocês aqui uma coisa.
Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão. Olha bem a expressão que eu usei aqui para você. Por quê? Porque o presidente do Brasil ainda é o presidente Bolsonaro. É Bolsonaro. Ele tem o poder de, através de todas as ferramentas que está em volta de si, chegar diante da nação e pedir união. Qual é, no meu pensamento, certo? A jornalista perguntou, presidente Bolsonaro, o senhor ficou sabendo que houve ontem um panelaço, pessoas reclamando do senhor? Ele chegar e disse, como ele disse, olha, fiquei sabendo sim. E é democrático o que fizeram. Porém, eu quero pedir a todo o Brasil, eu quero pedir a tanto o pessoal da esquerda, pessoal da direita, pessoal do centro, eu quero pedir a todos que deixe por um momento as suas ideologias de lado e vamos pensar no Brasil. Vamos pensar em vidas. E o Bolsonaro tinha que dizer algo assim, é momento de fazer uma outra guerra, não uma guerra contra mim, e não uma guerra contra o Congresso, mas uma guerra contra esse inimigo invisível. Esse era o tom que o presidente tinha que trazer, um tom conciliador. Aí o que aconteceria? Ele ia tirar o alvo de cima de si, quem o atacasse nas redes estaria com a imagem, ficaria com a imagem estranha, seriam esvaziados esses movimentos contra o presidente. Por quê? Porque o presidente estava dizendo, existe um inimigo maior, e não sou eu, e não é o outro. Mas não, o presidente convoca um panelaço ao seu favor. O que aconteceu? A intensificação dos protestos aumenta, e vai intensificar mais ainda hoje. E a briga, a lacuna vai intensificar mais ainda. Não é momento disso. É isso que eu estou dizendo para vocês. O presidente tem uma situação no Brasil que é maior do que questões políticas, que é maior do que questões ideológicas. É uma questão de vida ou morte. E é dessa forma que o presidente tem que encarar, como uma guerra. E eu passei ontem aqui para vocês, no vídeo que eu passei, sobre este homem aqui, ó, o Winston Churchill. Quando o presidente Bolsonaro assumiu como presidente, ele estava com o livro do Winston Churchill. E até dizia, né, o Bolsonaro é o Winston Churchill. Há coisas parecidas, o Bolsonaro com o Churchill. Porque o Winston Churchill, ele dizia o que pensava. Ele era pesado no seu linguajar, como o Bolsonaro também era. Mas quando aconteceu aquela situação, né, que a Alemanha ameaçou o Reino Unido, os britânicos, o Winston uniu todos, fez um discurso conciliatório para enfrentar uma situação que era única. E eu já avisei isso aqui, volto de novo a comentar. Havia muita divisão no Reino Unido. O que o Winston Churchill fez? Uniu todo mundo em prol de uma causa. Vamos salvar o nosso país. A mesma coisa nos Estados Unidos, quando aconteceu o 11 de setembro. Havia muitos inimigos de George Bush. Muitos. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu unir todo mundo numa causa comum. Vamos salvar os Estados Unidos dessa situação. Então é momento de união, porque sim, senhores, estamos em guerra. Entenda que estamos em guerra. E se você não entender que estamos em guerra, então todos nós estamos perdendo. O Winston Churchill ele faz um dos discursos mais bonitos, que é esse discurso aqui do dia 13 de maio de 1940, quando ele faz esse discurso no parlamento britânico, né? Que ele comenta pro pessoal, não tenho nada a oferecer a vocês senão sangue, suor e lágrimas. E aí ele continua, olha bem, temos diante de nós um desafio dos mais graves. Temos diante de nós muitos longos meses de luta e sofrimento. Vocês perguntam qual é o nosso projeto de ação? Posso dizer, é travar a guerra pelo mar, pela terra, pelo ar, com todo o nosso poder e com toda a força que Deus possa nos dar. Travar a guerra contra uma monstruosa tirania jamais vista nos registros sombrios e lamentáveis do crime humano. Esse é o nosso projeto de ação. Vocês perguntam qual é o nosso objetivo? Posso responder em apenas uma expressão. É a vitória. A vitória a todo custo. A vitória a despeito de todo terror. A vitória mesmo que a estrada seja longa e penosa, pois sem vitória não há sobrevivência. Que isso seja entendido. Sem vitória não há sobrevivência para o Império Britânico. Não há sobrevivência para tudo aquilo que o Império Britânico tem representado. Não há sobrevivência para os ímpetos e para os estímulos daquela época em que a humanidade se move para frente, em direção aos seus objetivos. Assumo minha tarefa com ânimo e a esperança. Estou seguro de que a nossa causa não irá fracassar entre os homens. Nesse momento, sinto-me autorizado a pedir ajuda de todos. E digo, venham, vamos em frente juntos, com a força da nossa união. Olha o que Winston Churchill faz. Chama toda a nação a se unir. Meu amigo, que discurso é mais poderoso do que esse, no momento desse? É o que o presidente Bolsonaro precisa fazer. Foi errado, senhores, o Bolsonaro ter participado daquela manifestação. Sim, participou nas redes sociais,
incentivando as pessoas a comparecer, no momento que a maioria dos governadores já estavam pedindo para as pessoas não saírem em grupo. Foi errado, senhores, o presidente Bolsonaro ter batido na mão de aproximadamente 300 pessoas estando ainda em confinamento. Foi errada as suas atitudes. E foi errado ele continuar defendendo isso como se fosse algo certo. Se ele não quer reconhecer que errou, então esquece isso. Olha para frente, olha para o futuro, faz um discurso pedindo união de todos. Que todos esqueçamos o passado, que todos esqueçamos o que aconteceu e foque todos num objetivo comum. É isso que está se esperando. Como eu estou dizendo para vocês, Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão. Ele é o presidente do Brasil. Ele tem poder de chamar todos à união, de fazer um discurso como fez Winston Churchill. Isso cabe agora ao presidente do Brasil. E eu peço a você, que é apoiador do presidente, que não quer ver a queda do presidente Bolsonaro, converse com o presidente nas redes sociais, vá no Twitter, vá no Facebook e diga: presidente, não é hora de mudar a postura, não é hora de enfrentar um único inimigo, que é esse vírus invisível, não é hora de todos se unir em prol dessa causa. Esse é o discurso do momento. União de todos para uma guerra única contra o vírus. E não contra Congresso ou contra a esquerda, não nesse momento. Eu sei dos seus pensamentos, eu sei dos seus ímpetos, mas não é o momento. Já avisei, quem for mais exagerado na defesa das pessoas diante dessa ação vai ganhar. E quem não usar, ou quem não der a devida importância, o devido tratamento a essa situação, vai perder no final. Essa é a grande verdade. Ok, pessoal? Muito obrigado, carinho da sua audiência. Não esqueça de deixar a curtida, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Estamos juntos aqui pelo Brasil, perdendo ou ganhando, a verdade acima de tudo aqui nesse canal. Ok? Um abraço a todos. Não esqueça aí de deixar curtida, compartilhar, e na descrição do vídeo tem um vaquinha, tem um após, tem minhas redes sociais e tem o nosso Telegram, tá? Primeiro link da descrição, entra no nosso grupo. Combinado? Um abraço a todos. Fui.